Bom, seguindo aqui falando sobre esse assunto, vale dizer que ainda em Brasília, e a gente já começou aqui a traçar um pouco o desenho e o panorama do que foi essa solenidade, né? O presidente Lula acabou declarando que a democracia venceu na comemoração, na lembrança que organizou sobre os atos de 8 de janeiro. Uma série de eventos foi realizada na capital federal ontem para relembrar os ataques aos prédios dos três poderes em 8 de janeiro. E um trecho dos discursos, Lula afirmou que o fato dele ainda estar no cargo é sim um sinal de que a democracia venceu. Estamos aqui para dizer alto e bom som: ditadura nunca mais, democracia sempre. Estamos aqui para lembrar que se estamos aqui é porque a democracia venceu. Caso contrário, muitos de nós talvez estivéssemos presos, exilados ou mortos, como aconteceu no passado, e não permitiremos que aconteça outra vez. Se hoje podemos pensar diferentes e expressar livremente nossos pensamentos, ideias e desejos, é porque a democracia venceu. Ao contrário, a única liberdade de expressão permitida seria a do ditador e de seus cúmplices, e usada para mentir, espalhar o ódio e incitar a violência contra quem pensa diferente. Se hoje estamos aqui, é para renovar nossa fé no diálogo entre os opostos, na harmonia entre os três poderes e no cumprimento da Constituição, é porque a democracia venceu. Vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, também participou da cerimônia e disse que falou sobre o papel do Poder Judiciário como guardião da Constituição. A Constituição estabeleceu que é o jogo da democracia e é esse o jogo, e nele não cabe ao árbitro construir o resultado. O juiz não pode deixar de responsabilizar quem violou as regras do jogo, mas não lhe cabe dizer quem vai ganhar. O Supremo Tribunal Federal, ao se manter estritamente fiel à missão constitucional que tem, jamais se afastará desse percurso em defesa da legalidade constitucional. Neste momento solene de construção de nossa memória e conscientes de que o nosso papel como juízes e magistrados não é o de protagonista, não poderia o tribunal, guardião da Constituição, deixar de se fazer presente. Juntos construiremos uma sociedade mais livre, justa, igualitária, responsável e democrática, e assim mais desenvolvida, com mais segurança jurídica, estabilidade, previsibilidade. Por isso, precisamos sempre lembrar do que aconteceu, para que não se repita. Precisamos sempre lembrar do que aconteceu, para que as novas gerações não esqueçam das dores de uma ditadura e dos males que o autoritarismo traz. Bom, em 2 anos de atuação nos processos referentes a 8 de janeiro, o Supremo responsabilizou criminalmente 898 réus. Pedroso, lá no YouTube, em Jovem Pan Grupo RIC, a audiência vem apontando com destaque uma imagem que chamou muito a atenção ontem, que é aquela fotografia que foi tirada do alto e que mostrava um certo esvaziamento de adesão ali da participação popular e também de autoridades diante deste evento. Como se diria nas redes sociais, teria flopado. Foi isso mesmo? Flopou. É o que eu já disse, foi um show de horrores do começo ao fim. Primeiro, um show de horrores porque mobilizaram toda uma estrutura de governo para isso, meia dúzia de gato pingado. Segundo, o próprio cerimonial, quem abriu o evento, Rafa, foi a nossa primeira-dama. Eu não me lembro dela estar ocupando nenhum cargo oficial, não lembro dela ter recebido nenhum mandato popular, mas estava lá falando pelo governo ou abrindo um evento que supostamente era do governo, mas depois todo mundo percebeu que de fato era um evento partidário, claramente partidário. Quando o presidente desceu a rampa lá e foi abraçar a palavra democracia, ele encontrou ali a turma dele, a turma da CUT, a turma do MST, a turma da democracia relativa, que vai daqui a pouco dar um abraço no Nicolás Maduro na Venezuela, parabenizando pela eleição. A turma que invade, a turma que depreda, que destrói, que pratica o terrorismo, mas daí é a turma deles. Aí estava em casa,
estava em casa. Então é o seguinte, o que a gente percebeu, na verdade, foi uma encenação, né? Foi um ato partidário que antecipa parte do discurso da campanha de 2026, na qual eles tentam transmitir uma ideia de um monopólio da virtude, quando na prática o que a gente percebe é que muita coisa precisa ser revista. Mas enfim, o evento flopou, os discursos foram muito ruins e até a proposta do Museu da Democracia, que eles fizeram lá há 2 anos atrás, também já foi esvaziada porque a turma já tirou o orçamento. Ainda bem, porque seria um museu, um monumento a nada, porque de fato a situação não é das melhores. Tanto é que ninguém da cúpula do Legislativo apareceu, nem os atuais, nem os futuros presidentes das casas legislativas. E tem um recorte interessante que acabou, inclusive, rendendo aí reportagens e comentários nas redes sociais, que foi aquela declaração do presidente Lula sobre a questão das amantes, que surpreendeu muita gente, chegou a provocar risos, inclusive, durante o evento. Estava falando sobre democracia, falando sobre a questão do respeito à soberania nacional, e do nada ele colocou lá que ele não é nem marido, que ele é um amante da democracia, porque, segundo o presidente, a maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. E aí finalizou dizendo: eu sou um amante da democracia e conheço o valor dela. A declaração, obviamente, repercutiu aí de forma retumbante, porque foi absolutamente espantosa no contexto que se apresentou e pelo seu conteúdo também, né, Pedroso? Vamos lá, né, gente? Se a gente fosse pensar que aconteceria algo assim no governo passado, nós teríamos editoriais inteiros tratando do assunto. Mas enfim, foi um show de horrores do começo ao fim. Essa declaração coroa tudo isso. Se eu fosse mulher de político, estaria bastante pensativa. Agora, 7h53, a gente vai para um rápido intervalo conversar exclusivamente no YouTube. Voltamos já já. Jornal da Manhã, Paraná. Ao vivo e exclusivo para o YouTube. Tem lá, o Adalto tá comentando: se eu falo uma coisa dessas na frente da minha mulher, socorro, colocou ali, se referindo à questão da declaração do Lula. Gente, não pegou bem, né? Tem que dizer que é verdade, não pegou bem. Já vem democracia relativa, né? Democracia relativa, daí, né, tem aquela paixão tórrida, né, pela turma da Venezuela, pela turma de Cuba, pelo governo, né, do Vladimir Putin, simpatiza com a forma de gestão democrática da China. Daí ele coroa essa concepção dele de democracia, Rafa, falando que ela é uma amante. Pois é. É muito duro, né? A gente, né? Enfim, uma coisa é ele ter essa conversa na mesa de bar, outra coisa é ele abrir o coração pro psicanalista dele, falando: olha, doutor, eu tô mais apaixonado pela minha amante do que pela minha esposa. É um caso de furo íntimo, pode acontecer, o sujeito se apaixonar mais, né, pela concubina. Tá tudo, veja, a vida e a relação humana, Rafael, elas são complexas. Agora, você ter o principal representante político do país num ato supostamente para defender a democracia, comparar a amante, enfim. Mas vocês perceberam um constrangimento profundo na Janja? Eu não sei se aquele olhar que ela lançou para ele era de reprovação, era de saudade, era de cumplicidade. Enfim, eu não sei, eu gostaria de saber, o que vocês acharam? A Janja gostou da frase, não gostou da frase? Eu fiquei curioso. A minha habilidade de sociólogo, de analista político, Rafa, não conseguiu traduzir bem a forma como essa afirmação foi recebida pela
esposa, pela nossa querida primeira-dama. Eu fico pensando no secretário da comunicação, que já entendeu ali o tamanho do desafio, chegou com essa, e espero que tenha carta branca, né, para tentar entregar o trabalho. Eu fiquei imaginando o que o Sidônio Palmeira, que chegou para revolucionar a comunicação, pensou depois dos recortes que foram surgindo ontem. Olha, a missão do Sidônio não é fácil. Ele deve olhar agora e falar, caramba, gente, o desafio é grande. Mas, no mínimo, o que ele vai implantar já no arranque, Rafa, é acabar com qualquer discurso improvisado, né? Porque é impressionante. Tem discurso improvisado, o Lula fala aquilo que o coração dele está cheio, sai ali algumas pérolas, assim, impressionantes. Enfim, mais uma pro nosso anedotário. Até o final desse ano, de 2026, nós teremos muitos. Mas, enfim, a Janja também teve um comportamento muito interessante no G20. Ela mandou um recado afetuoso, muito espirituoso, inclusive, pro Elon Musk. Enfim, o papo entre os dois deve ser animado ali no palácio, enfim, toma, né, um drink, faz uma fala dessa, comenta sobre as relações humanas. Enfim, a Janja é socióloga, né? Ela deve ter uma perspectiva diferente sobre a composição dos relacionamentos e organização da família. A gente vai voltar para a FM.